Olá, boa tardezinha, todas, todos. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, mais uma vez, dialoga com entidades companheiras, igualmente democráticas, hoje, inclusive, entidades fora do campo jurídico. Então, em mais um diálogo da ABJD, que é a nossa Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e nesses tempos de pandemia, a nossa discussão de hoje, que é um belo diálogo, uma bancada de mulheres, e isso muito nos honra, não é? O tema é acesso à informação em tempo de pandemia. E, em se tratando de uma pandemia, seguramente informação é saúde, né? O Brasil, quando da elaboração da sua Constituição Federal, então a nossa Carta Democrática de 1988, consagra o direito à informação, o acesso à informação, como uma garantia individual, uma garantia para o exercício da cidadania. E, naturalmente, vivíamos tempos democráticos quando esse direito, essa proteção, essa garantia, esse resguardo constitucional foi regulamentado em 2011 pela Lei 12.527, e, naturalmente, tínhamos um ambiente que pode trazer para a norma infraconstitucional uma regulamentação efetiva, uma regulamentação universal, no sentido de que todo cidadão, toda cidadã tem pleno direito no acesso às informações produzidas e ou armazenadas pelo poder público. O conceito de poder público é igualmente amplo, e nos tempos de agora, em que, com o mundo online e as fake news, às vezes mais online, mais céleres, não é, que as informações verdadeiras, que os fatos relevantes à vida, ao exercício de direitos e à cidadania. Então, neste ambiente em que estamos, a tomada de decisões dos próprios gestores, o comportamento de cada cidadão, de cada cidadã, passa, em boa medida, pela facilidade, pela garantia e pela credibilidade mesmo das informações que são veiculadas sobre cuidados, proteções no campo individual e no campo da gestão, efetivamente, especialmente nos gestores na área de saúde, nós temos esse instrumental como um verdadeiro insumo à elaboração das políticas públicas que possam dar cabo no enfrentamento à coronavírus, né, e à Covid-19. Bom, para esse diálogo de hoje, nós temos, pela associação, e aí não vai ser exatamente por essa ordem, não é, de fala, mas nós temos a Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, aqui representada pela Cleuci Nunes, que é diretora, médica infectologista e diretora do Instituto Couto Maia, que é uma unidade do Sistema Público de Saúde do Estado da Bahia e certamente o maior hospital público especializado em doenças infecto-contagiosas. Nós temos também a participação da Marina Pita, que é comunicadora social, coordenadora executiva do Intervozes, não é, que é o Coletivo Brasil de Comunicação Social. E, por último, eu apresento a nossa primeira palestrante, a nossa primeira comunicadora nessa rodada, que é Rita Cristina. Ela é defensora pública federal, coordenadora do Grupo de Políticas Étnico-Raciais da Defensoria Pública da União, especialista em Direito Público. Então, com a fala de abertura de nossa companheira Rita Oliveira, a gente vai dar início a esse diálogo, não é?
com essa bancada tão qualificada, né, e aí eu tenho muita honra por estar fazendo essa intermediação, não é mediação exatamente, não é? E tenho certeza de que será profundamente rica, não é? E elucidativa para todos e todas que nos acompanham, e também representa um estreitamento de efetiva intervenção, de efetiva atuação da BJD no diálogo com entidades parceiras, no diálogo com o conjunto da sociedade, no momento em que se faz crucial compreendermos toda essa sistemática. A gente inicia essa conversa no país sem ministro da Saúde, até agora, né, não me consta que já tenha sido nomeado um ministro da Saúde, o que faz mais grave o cenário político no qual estamos quase que tateando, não é, para salvar vidas, mas com uma condução a partir do governo federal. E é interessante aqui já pontuar, no tocante às informações, o acesso à informação, e hoje isso ganha uma dimensão, uma importância infinitamente maior, mas o governo federal, ainda em 2019, mostrava sua dificuldade na gestão, para uma gestão democrática, para a efetividade da publicidade, não é, dos atos administrativos, da administração pública, quando, ainda em 2019, e nem pensávamos que estaríamos agora em 2020 em uma situação tão aflitiva do ponto de vista da saúde e da vida, né, das pessoas, quando, então, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que flexibilizava, por assim dizer, a execução e a observância mesmo da lei, né, que é a Lei de Acesso à Informação. Então, esse seu traço autoritário de condução do Estado, como chefe do Poder Executivo, é uma marca que já se desenhava e, repito, não é? Faz mais grave quando agora é crucial termos não só o acesso, como a credibilidade nas informações que venham a fomentar as nossas ações. Então, como naturalmente não é, a fala principal não pode ser a minha, a gente abre esse diálogo com a manifestação por 10 minutos, né? Cada uma das colegas aqui, manifestantes, vai ter 10 minutos de fala inicial. Em seguida, a gente vai abrir para as discussões. Então, a gente inicia esse diálogo com Rita Oliveira, que é defensora pública da União. Boa tarde, quase noite, né, a todas que nos assistem, e todos, e especialmente para as minhas colegas aqui de live. Quero dizer que estou muito grata e honrada por participar desse debate, a convite da BJD, representando a Defensoria Pública da União, mais especialmente o Grupo de Políticas Étnico-Raciais, da DPU. E esse debate interdisciplinar eu acho muito interessante e importante, porque quando a gente fala em acesso à informação, em tempos de pandemia, a gente tem que falar sobre a interdisciplinariedade mesmo de várias ações que são necessárias para as políticas públicas tão emergenciais que a gente precisa nesse momento. Então, eu queria parabenizar a BJD pela iniciativa e, sobretudo, por essa ideia de reunir profissionais diferentes, de áreas diferentes, para discutir esse assunto tão importante e tão fundamental. É um assunto de base para a formulação de políticas públicas, como a Vera já adiantou, e eu acho que a gente tem muito a trocar aqui nessa oportunidade, então não quero gastar muito tempo, porque o tempo é enxuto, mas eu queria começar trazendo até uma provocação numa frase de um livro que eu li há algum tempo, que é o livro do Pedro Ferreira de Souza, que escreveu um livro premiado, acho que foi premiado no Prêmio Jabuti, inclusive, falando sobre desigualdade social no Brasil. E ele tem uma frase no livro dele que eu achei muito interessante, quando ele começa a falar dos dados das pessoas ricas no Brasil.
E ele fala que produzir números, contudo, quase nunca é algo tão direto e inocente quanto pode parecer, especialmente quando as informações primárias são coletadas com outros propósitos. Essa frase ela pode ser muito bem adaptada para a ausência de informação. Então, a gente pode pensar que não produzir números, contudo, quase nunca é algo tão direto e inocente quanto pode parecer, especialmente quando as informações primárias não são coletadas com outros propósitos. Então, acho que a gente passa, a partir dessa percepção, a entrar no problema que a gente vai discutir aqui hoje. Então, o primeiro ponto que eu acho que, para poder contextualizar, inclusive do ponto de vista jurídico e a atuação da Defensoria Pública nessa questão, é que o acesso à informação enquanto direito, ele depende do cumprimento de obrigações do Estado, que correspondem a etapas primárias que a gente chama de fase de tratamento da informação. Então, essas ações, elas vão desde a produção, né, a coleta, a produção, até as etapas de disponibilização e, por fim, até a parte de descarte dessa informação, né? E no contexto da pandemia, eu acho que, em relação aos problemas que a gente vai discutir aqui, nos interessam 3 etapas especialmente, que é a recepção da informação, a produção da informação e a classificação da informação. Acredito que nessas 3 etapas que estão os maiores gargalos que estão gerando os problemas que a gente está discutindo aqui. Essas etapas, elas vão interessar para além do acesso em si, porque nós temos observado nesse contexto da pandemia que o Estado brasileiro, por meio dos governos, e especialmente do governo federal, a quem compete coordenar as ações de informação do Sistema Único de Saúde, até conversávamos antes, a Celci falou sobre isso um pouco. Então, tem havido uma negligência com a recepção, a produção e a qualificação da informação. E, obviamente, isso impacta negativamente no acesso à informação como um todo. E o que é pior, né? Essa situação de apagão de informação impacta muito negativamente na formulação, no planejamento e na execução de políticas públicas. Para o enfrentamento emergencial dessa pandemia e para um cenário ainda mais caótico que a gente já pode vislumbrar, para as políticas públicas pós-pandemia, pós-crise, né? É como se a gente estivesse no meio de um furacão, sem nenhuma forma de se proteger, de se socorrer, com informações mínimas sobre o paradeiro, sobre o direcionamento desse furacão, e ainda com a certeza de que, terminada todo esse furacão, a gente vai estar sem condições de planejar o nosso futuro. Então, a gente tem um problema de base, né, que é a coleta, a produção e classificação da informação. E por toda essa cadeia que a gente já narrou até aqui, até a formulação de políticas públicas, fica claro que nós vamos ter um quadro, e já estamos tendo um quadro grave de deficiência no cumprimento de direitos sociais. E nesse contexto de pandemia, nós estamos falando de direitos sociais muito básicos, né? Nós estamos falando de alimentação, de atenção básica de saúde, de educação básica. Então, essas pessoas estão sendo afetadas por essa cadeia nefasta de acesso de falta de acesso à informação, no limite das suas necessidades básicas de sobrevivência, né, e de existência. E aí a gente pode até chegar a uma percepção de um Estado absolutamente inconstitucional, né, porque o valor fundante da Constituição é o princípio, o valor da dignidade da pessoa humana. E se esse apagão de informações está gerando uma situação de completa indignidade das pessoas, porque elas não estão conseguindo ser atingidas por políticas públicas básicas, a gente está falando de um Estado inconstitucional.
E nesse contexto, a desigualdade social profunda do Brasil, ela mostra as suas facetas mais perversas, né? E não é por acaso que a gente está vendo agora, né, a movimentação a passos largos dessa pandemia para os espaços transitando, né, dos espaços mais elitizados, por onde ela entrou, efetivamente, para as periferias, né, os espaços mais vulnerabilizados, os territórios mais vulnerabilizados, justamente pela ausência histórica de políticas públicas, né? E nós sabemos também qual que é a população que está nesses espaços, a população negra, né? Majoritariamente a população negra. E nós sabemos que também essa população é a que ocupa esses territórios em situação de maior vulnerabilidade, também por conta de uma matriz escravocrata e racista. Dito isso, a gente, no contexto já do reconhecimento da pandemia instalada no Brasil, o Grupo de Políticas Étnico-Raciais da Defensoria Pública da União passou a observar algumas situações, né? A primeira situação foi a situação dos marcadores raciais de afetação da doença, né? Entrecruzado com outros marcadores de vulnerabilidade, especialmente de território e de gênero, né? Porque nós já estávamos percebendo que a população mais vulnerável, nesse contexto, as pessoas negras, moradoras de periferia, sobretudo ligadas a atividades essenciais, né? E no limite dessa vulnerabilidade também as mulheres negras, que são, em sua maioria, cuidadoras, domésticas, enfermeiras, né? Seriam as mais atingidas e era necessário mapear essa afetação, monitorar essa afetação. Uma outra situação que também, paralelamente, a gente começou a observar é justamente a presença ou não do Estado nesses territórios para a implementação de políticas públicas básicas, essenciais, para que essas pessoas pudessem se proteger. E, obviamente, a gente notou, né, a ausência, né, do Estado nas duas situações, né? Foi muito fácil constatar a ausência do Estado nas duas situações. Os boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde demonstraram uma elevada ausência dos marcadores raciais no tratamento dos dados, embora tivesse ali alguma notificação, mas o índice de não notificação, ou seja, que o critério consta como ignorado, é muito elevado, ele varia ali de 38% a 40 e poucos por cento, 42%. A gente pode até dizer que do início da pandemia até agora houve uma ligeira diminuição, mas se a gente olhar em números absolutos, houve um aumento muito expressivo, né? Depois a gente também observou a ausência de políticas públicas mínimas, né, de amparo a essa população periférica, né? Ou seja, o Estado não estava participando de ações básicas de distribuição de kits de higiene, de segurança alimentar, de promover o acesso à educação à distância por meio de tecnologia, e não se faz educação à distância sem tecnologia. Essas comunidades continuavam sofrendo com interrupção de serviços públicos essenciais, e por serem moradores, por serem uma população ligada majoritariamente às atividades essenciais, estavam mais expostas à contaminação, porque estavam trabalhando quase que normalmente, e num território em que a aglomeração é um fator de risco elevado, e a gente sabe disso. Então, por conta dessas ausências, nós ingressamos com duas ações civis públicas. A primeira, justamente, requerendo ao juízo que a União fosse obrigada a estabelecer diretrizes de preenchimento obrigatório dos marcadores raciais, entrecruzados com outros fatores de vulnerabilidade, justamente território e gênero. E a segunda ação foi a ação justamente para implementação de um plano emergencial de ações de políticas públicas básicas para amparo das comunidades periféricas.
Fizemos isso inicialmente no Rio de Janeiro, porque analisamos toda uma complexidade territorial, né, dessas periferias lá. Também a própria situação de iminência de colapso do sistema de saúde no Rio de Janeiro. E também porque nós tivemos uma possibilidade, nessa dinâmica de trabalho remoto, de fazer um levantamento de dados junto a lideranças comunitárias, mas de uma forma um pouco melhor no Rio de Janeiro, né? E aí agregamos outras informações que já estavam públicas nos próprios observatórios dessas comunidades. Então, a gente observa que essas duas ações, eu preciso falar do andamento delas. Essas duas ações, a primeira, dos marcadores raciais, a gente teve uma decisão em meados de abril, início de abril, na verdade, liminar, concedendo o pedido e determinando que a União fizesse essas diretrizes de preenchimento obrigatório. Infelizmente, na semana passada, no dia 13 de maio, talvez não coincidentemente, teve uma decisão de um desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, suspendendo os efeitos dessa liminar e acolhendo, resumidamente, um argumento da União de que as equipes do Ministério da Saúde não poderiam repentinamente serem desvirtuadas ou paralisarem seus trabalhos para elaborar essas diretrizes ou cumprir essas diretrizes no contexto da pandemia, né? A gente tem documentos e parecer também sociológico que demonstra que essa providência, ela depende muito mais de vontade política do que de uma complexidade, né? Ela não é tão complexa quanto o discurso da União, que, na verdade, eles nem conseguiram, por isso a liminar foi deferida, eles nem conseguiram comprovar a dificuldade de realizar isso, e ainda nós chamamos para a Defensoria a responsabilidade de apresentar propostas, e, de fato, apresentamos propostas de ferramentas que podem ser utilizadas para que esse preenchimento obrigatório aconteça. E aí, no próximo bloco, eu posso falar sobre elas para não me estender muito. A segunda ação, que é a ação do Plano Emergencial das Periferias, a gente também ingressou com ela, mas um pouquinho depois, e tivemos a notícia na última sexta-feira de que teve uma decisão declinatória da competência da Justiça Federal para a Justiça Estadual. O juízo entendeu, a princípio, que não haveria competência da União para participar dessas políticas, mas nós demonstramos, já fizemos um agravo e estamos demonstrando que essa competência da União é legal, ela está prevista em lei, a Lei 8.080 de 1990 estabelece ações de coordenação da União no Sistema Único de Saúde e nas ações de vigilância sanitária, epidemiológica, ações sanitárias, ações de segurança alimentar vinculadas a questões de saúde. Então, tem diversos dispositivos nessa lei que mencionam competências de coordenação da União. E, além disso, para nós parece muito óbvio, né, que a União é o ente que tem condições de dar o suporte, inclusive orçamentário e financeiro, para que essas ações aconteçam. Porque nós estamos falando de uma desigualdade, de uma ausência de políticas públicas que é histórica, né? Então, de uma hora para outra, a gente sabe que os gestores locais vão ter muita dificuldade de ter uma organização orçamentária para fazer frente a essas políticas públicas emergenciais. Eu não estou controlando meu tempo, não sei se... Então, eu estava tentando evitar ser a bruxa chata da história, mas você precisa concluir, por favor. Tá. Não, então, assim, eu acho que para essa primeira parte do nosso debate, eu queria contextualizar isso, né, essa nossa compreensão de como a informação influencia nessa situação de ausência de políticas públicas e, sobretudo, nessa ausência de acesso à informação que gera efeitos perversos nessa pandemia, e também falar um pouco dessas ações que nós estamos manejando
para tentar diminuir um pouco essa situação tão difícil que a gente está vivenciando, especialmente a população mais vulnerável. E aí, numa próxima oportunidade, eu aprofundo um pouco mais. Bom, Rita, muitíssimo obrigada. Bom, para não parecer que é por qualquer espírito de corpo, porque a Rita é de carreira jurídica, eu preciso, então, fazer uma certa paridade no uso da nossa arma pacífica, não é? Que é a fala, Sim. E já rearranjar um pouco o tempo para ficar em até 15 minutos, tanto para Marina Pira, que será a nossa segunda apresentadora, palestrante, e também com a Celci. Agora, eu queria chamar a atenção sobre alguns aspectos interessantes, até para introduzir a Marina, considerando a sua especialidade, né, na área de comunicação, que é, primeiro, os grandes meios de comunicação que estão sendo porta-vozes de informações, de debates mais ampliados, inclusive para suprir, em boa medida, as debilidades do Estado a partir do governo federal. Então, nessa perspectiva, e quando a Rita nos fala das desigualdades e a formulação dessas políticas, é interessante observarmos que, após uma grande discussão no âmbito do Congresso Nacional e pela intervenção muito organizada das oposições, a questão do benefício emergencial de R$600, e ainda assim, sabe, senadores, aviltante com que o governo federal vem levando as pessoas para se expor, inclusive, ao contágio, não é? Naquelas filas intermináveis, muitas vezes sob chuva, debaixo do sol. Então, assim, a carência da informação, a qualidade da informação, e isso seguramente a Marina vai poder agora nos ilustrar bem melhor sobre como que essas questões fazem interface com o atendimento, né, do interesse público e a formulação e execução efetiva das políticas necessárias. Então, por favor, Marina, e assim, não sei se eu mesmo fico mais cuidadosa com o teu tempo ou se você me auxilia e controla. Olha, eu vou tentar controlar, mas, Vera, por favor, fica à vontade de me chamar a atenção, tá? Fica à vontade. Porque a gente é multitarefa, mas também, às vezes, não dá conta. Primeiro, queria agradecer em nome do Intervoz o convite. Para nós é uma honra estar nesse diálogo com vocês, com a BJD e poder discutir o direito à comunicação dessa forma intersetorial mesmo, né? Acho que a Rita trouxe uma coisa bastante importante, que é o direito à comunicação. Ele não pode estar restrito a um direito negativo, que é simplesmente o Estado não impedir que se faça a comunicação. Mas ele precisa ser um direito positivo, no sentido de políticas públicas que garantam esse direito. E é nessa perspectiva que o Intervoz vem trabalhando há mais de 15 anos, né? Então, o que a gente olha nesse cenário de políticas, né, na perspectiva do direito positivo de garantir o direito à comunicação? A primeira coisa é que quando a gente fala dos grandes meios de comunicação, e aí a gente fala de rádio e TV, é importante lembrar que esses são concessões públicas e que, portanto, né, tem obrigações, de fato, com a cidadania, com a informação, com o direito à saúde. Então, esses grandes veículos, eles, de fato, devem estar sujeitos à Constituição, aos direitos fundamentais, e o que a gente vê não necessariamente é isso, Vera. A gente tem acompanhado algumas rádios, por exemplo, tem uma aqui no Pernambuco, por exemplo, que vem usando a concessão pública para questionar o isolamento. Então, é muito preocupante, porque a gente não consegue acompanhar todas essas concessões e a gente não tem uma fiscalização do Estado em relação ao uso dessas concessões. Então, é bastante preocupante, né?
Mas, por outro lado, hoje o Brasil ele consegue ter um acesso universal à TV e ao rádio, com algumas restrições da quantidade de canais, dependendo das regiões, né? A gente sabe que a Globo tem uma penetração maior na população do que as outras emissoras, mas ainda assim você tem um acesso universal, o que é diferente do acesso à internet. Então, Vera, quando você traz a questão do benefício, por exemplo, é importante a gente voltar à discussão da universalização do acesso à internet, que às vezes parece menor, mas o acesso à internet, conforme estabelecido no artigo 4º do Marco Civil da Internet, ele é essencial para o exercício da cidadania. Então, ele também é um suporte para o exercício dos demais direitos, né? Acho que, inclusive, para a gente poder fazer essas discussões, né? Para que informações como as prestadas pela Defensoria cheguem a um público ainda maior e não fiquem restritas a uma decisão das grandes emissoras, o acesso universal à internet é fundamental. Então, nesse momento de pandemia, se evidenciou essa questão da necessidade de acesso universal à internet. E a gente não tem isso, né? Tem dados aqui que eu acho que é importante compartilhar, que 33% da população não tem acesso no seu domicílio à internet. E aí eu estou falando que é uma população que em 3 meses não acessou a internet, né? Usando dados da CETIC, que faz um levantamento num padrão da Unesco. E esse índice ele é ainda maior no Nordeste, então a gente está falando de 43% dos domicílios desconectados, é muito maior, né? Chega a 53% quando a gente está falando de renda familiar, de até um salário mínimo. Então, de fato, a gente tem a desigualdade, que, claro, vai ter um impacto também nas questões raciais. Esse levantamento especificamente não traz isso, né? Mas a gente sabe o impacto que tem também. E as desigualdades regionais, né? As desigualdades por classe também, que são muito relevantes. Então, quando a gente está pensando na população que, de fato, precisa acessar o aplicativo da Caixa para buscar o seu auxílio, ela não tem internet no seu domicílio. Então, de fato, o isolamento dessa população fica comprometida a partir de uma política pública que não consegue olhar para a realidade e entender quais são as necessidades dessa população. Boa parte dos brasileiros, eles até têm um acesso limitado por meio de conexões móveis, mas, em geral, essas conexões, elas são pré-pagas, né? E elas estão bastante limitadas em relação ao tráfego de dados. Então, você vê, saiu uma matéria na Folha de São Paulo, por exemplo, em que os estudantes falam: eu não consigo baixar uma apostila com a conexão que eu tenho hoje no meu celular, porque eu coloco R$10 e eu não consigo ficar conectada a semana inteira para estudar. Então, você vê a perversidade que existe numa campanha que fala para as pessoas continuarem estudando como der. Então, estudem pela internet, estudem pelos livros. É muito perverso, porque você ignora a realidade de uma população que não só não tem acesso à conexão estável, mas que também não tem acesso aos dispositivos, né? Então, às vezes não tem acesso a um computador, às vezes tem um celular, mas não é um smartphone, ou é um smartphone que tem limitações em relação à memória, instalação de aplicativos. Então, todas essas variáveis, elas deviam estar sendo consideradas em termos de políticas públicas nesse sentido. E o que a gente vê é uma completa inação do poder público na esfera federal em relação a isso. Então, você vê, continuem estudando, mas não há qualquer movimentação no sentido de garantir a conexão dos brasileiros. E aí o Intervozes é membro do Comitê de Defesa dos Usuários de Serviços de Telecomunicações na Anatel. A gente entrou com um pedido na Anatel para que tomasse uma decisão liminar de que as conexões móveis não pudessem ser cortadas durante o período da epidemia, da pandemia. Isso significa o quê? Que acabou o tráfego de dados, as pessoas continuam conectadas, ainda que com uma redução da velocidade, que foi um padrão de conexão que vigorou no Brasil durante muito tempo.
E essa mudança, ela se dá basicamente por um interesse comercial das operadoras, né? Então, a gente vê em vários países do mundo essas franquias de dados que parecem tão naturais, elas serem eliminadas, as redes continuarem estáveis, você ter um benefício para a população, então é o que a gente chama de escassez artificial. É isso que está acontecendo nesse momento, né? Você impõe uma escassez artificial à população, limita o exercício dos direitos. E ainda que a gente olhe nesse momento, né, com bastante crítica sobre a possibilidade de circulação da informação pela internet, é importante também a gente reconhecer o papel de algumas plataformas de intermediários para permitir que a gente expresse a nossa opinião por meio de canais, por meio de páginas, para a gente poder circular os nossos conteúdos e dar visibilidade para os conteúdos, né? E é claro que, acima disso, a gente pode, a partir do reconhecimento da importância que a internet teve para ampliar os agentes que fazem as discussões e, inclusive, pressionar as emissoras para que colocassem mais pessoas negras na sua grade, né? Que colocassem mais pessoas negras em papéis muito diferentes, mulheres em papéis muito diferentes. Eu acho que tudo isso veio também a partir de uma pressão que as comunidades fizeram por meio da internet. Acima disso, né, a gente precisa compreender também que existe um mau uso, né, das ferramentas para disseminar desinformação e que esse momento é muito visível os riscos que nós corremos, porque a gente está falando de vidas. Ainda que a gente estivesse falando da democracia, do processo eleitoral, nesse momento a gente está falando de vidas, então todo mundo está muito sensibilizado para a questão da desinformação. E o que a gente vê, Vera, é hoje um processo de tentativa de regular a desinformação, né? Projetos de lei sendo apresentados pelos estados, projetos de lei sendo discutidos no Congresso Nacional, e aí o Intervoz tem se colocado no sentido de que é preciso ter muita cautela no sentido de tentar regular o que é desinformação, porque esse é um conceito muito amplo, muito abstrato, e que facilmente pode ser capturado por interesses econômicos, por interesses de alguns poderosos, e ser usado, inclusive, contra nós, contra a sociedade civil que busca direitos, pela sociedade civil organizada. Então, esse é um momento em que a gente discute. O Intervoz publicou recentemente nas suas redes o que a gente entende como 10 formas de combater o processo de desinformação, mas que tenha esse cuidado primordial com a garantia da liberdade de expressão como um direito fundamental. Então, acho que vou ficar... Eu sei que você me deu uns minutinhos a mais, mas eu vou ficar aqui nos meus 10 minutos, e aí, se for possível, depois a gente volta, e aí, inclusive, trazendo alguns assuntos que você pode me apontar, no sentido que são mais interessantes, que a gente pode aprofundar. Muito obrigada, Marina. E, assim, você ressalta muito a importância da organização da sociedade. No seu cotidiano, a democracia é um constante e diário fazer. Nós não podemos nos descurar e estamos, né, experimentando todos esses ensaios de aprofundamento de um Estado autoritário, e nisso a gente ressalta a importância, por exemplo, de uma associação como a nossa ABJD. Então, a gente faz essa chamada alertando, né, de que a luta pela democracia ela é diária, ela é permanente. Então, vamos todos, de estudantes a magistrados, defensores, advogados, enfim, todos os segmentos de formação jurídica podem acessar o nosso site da ABJD, fazer seu cadastro, associar-se e somar conosco. E ao somar-se à ABJD, a gente se soma com entidades como a Associação Brasileira de Economistas pela Democracia,
como a Associação de Médicas e Médicos pela Democracia, aqui representada pela Celci Nunes. Então, assim, essa vivência tão sofrida, não é? Que a gente está experimentando nesse momento com a questão da pandemia, faz muito relevante mesmo, a necessidade de estarmos juntos, não somente por estar junto e aquela coisa da solidariedade, da afetuosidade, mas estar juntos também politicamente. A defesa das instituições, e quando a gente fala, por exemplo, de que a informação é saúde e o acesso à informação como um direito, como uma garantia constitucional, os episódios que vimos vivenciando, testemunhando, não é, como cidadãos, como cidadãs, por exemplo, no que tange aos obstáculos criados pelo presidente da República em dar ciência sobre um resultado de um seu exame, e isso era fundamental, porque se ele tem uma proposição política contrária ao isolamento, que é o instrumento mais eficaz que o mundo vem exercitando como prevenção à maior disseminação da pandemia, e ele mostrava uma coisa, digamos assim, que sugere quase que uma má-fé ou algo do gênero, porque se a gente pensa que a campanha eleitoral de 2018 foi assentada, em boa medida, na ausência do então candidato, por uma questão pretensamente de saúde, né? Então, ele levou uma facada, e aí passou toda a campanha sem se colocar junto à sociedade para o debate da sua plataforma, e aí estava doente, né? Estava hospitalizado, e as câmaras iam para dentro do hospital, todas as cirurgias depois, dali decorrentes ou não, ele faz questão de fazer pública a sua condição, o seu exercício privado naquelas situações anteriores, e hoje, quando a informação é um instrumental, é uma ferramenta de ponta, para a elaboração dessas políticas, e fundamentalmente para a credibilidade que elas possam vir a ter, cria-se essa celeuma e com subterfúgios no cumprimento exatamente nesse acesso à informação. Mas, enfim, agora a gente vai ouvir a Celci Nunes, que é a nossa especialista em infectologia. Então, seguramente, a gente agora vai fechar esse ciclo, não é? Essa pequena rede na intercomunicação e a interface dessas temáticas para a gente se fortalecer e enfrentar, né, a tormenta que o país atravessa. Por favor, Celci. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer a Vera e a BJD por esse convite, a Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Adorei ouvir Rita e Marina nessas questões muito genéricas que elas colocam sobre a questão da comunicação, e dizer que essa pandemia trouxe muitos problemas para a gente também da área. Eu sou infectologista, eu não sou epidemiologista, mas, assim, em relação até à comunicação com o paciente, com a família, que eu acho que é uma coisa mais pontual, mas que eu acho que também é importante nesse debate. Mas eu vou começar com o título que foi dado sobre a questão da subnotificação. Eu queria lembrar a todos que a gente tem um SUS e tem um sistema de vigilância epidemiológica do SUS, que é um sistema muito forte, muito importante. Lembrar que a gente conseguiu detectar o primeiro caso no Brasil por uma pessoa oligossintomática, com poucos sintomas. E na Itália, por exemplo, foi detectada a epidemia já com mortes nas UTIs, né, os primeiros casos. Então, isso é uma virtude do nosso SUS. Agora, o que é que a gente faz com isso é que aí também vai entrar nessa discussão. Bom, será que realmente a gente subnotifica? Eu acho que claro que pode ter subnotificação, eu vou explicar um pouquinho isso, mas eu acho que a gente subdiagnostica a principal coisa. Por quê? Porque a gente não se preparou, o Ministério da Saúde não se preparou no início da epidemia para comprar os kits diagnósticos para fazer numa população imensa como é o Brasil. Quando a gente foi pensar nisso, o mundo todo estava correndo atrás dos mesmos insumos. Então, a gente teve mais essa dificuldade para
para diagnosticar mesmo. Então, a gente provavelmente diagnostica muito pouco. Mas as pessoas que chegam no serviço de saúde, elas são notificadas. Existem 2 processos de notificação. Um é através do ESUS, para as pessoas que tiveram contato com pessoas confirmadas ou que estão sem sintomas ou pouco sintomáticas, que não precisam de internação. Então, para você fazer o exame, você tem que preencher esse ESUS, que tem diversas informações sobre os pacientes, né? E se o paciente é internado, a gente tem um outro sistema chamado CIVEP-GRIP, que é preenchido para todos os pacientes. Inclusive, você preenche até a mais. Às vezes pode ter até uma notificação a mais de casos que acabam não se confirmando COVID, mas que são da síndrome respiratória aguda grave. Certo? É claro que esses casos vão sendo acompanhados e eles também vão sendo descartados quando o exame do coronavírus dá negativo ou que a gente aparece um outro vírus, o H1N1, por exemplo, responsável por isso. Então, o que eu queria começar é que a gente tem um sistema de notificação que é um sistema bom, é um sistema que pega a grande maioria dos casos. O que é que acontece? Por exemplo, esse ESUS. Esse ESUS é um sistema que foi colocado para o coronavírus, inclusive porque no início da epidemia, até muito, muito recentemente, os exames todos eram feitos nos LACENS, nos Laboratórios Centrais de Saúde Pública. Então, para chegar essa amostra no LACEN, você tem que ter essa notificação que tem várias características das pessoas. Né? Então, isso está sendo feito. Agora, o que é que está acontecendo com esse sistema? Ele está muito instável. E o que é que as secretarias estaduais têm se queixado? É que não conseguem extrair esses dados desses pacientes do sistema devido a essa instabilidade e a outros problemas técnicos. Né? Então, isso é um problema. O outro sistema, já é o CIVEP-GRIP, já é um sistema que a gente lida com ele já há muito tempo, desde do H1N1, que passou a ser de notificação compulsória esses casos de síndrome respiratória aguda grave. Então, eu acho que nisso aí ele funciona bem. Bom, voltando, a gente não está fazendo teste como devia. Então, a gente tem determinadas pessoas, a gente continua, porque não tem exame para fazer para todo mundo, né? Agora é que a gente está começando a fazer aqui na Bahia um rastreamento de todos os profissionais de saúde que estão trabalhando nos hospitais, e principalmente nos hospitais que foram dedicados ao Covid, como o meu. Aí eu quero entrar em algumas questões. Por exemplo, a questão de raça. O sistema de saúde, na sua ponta, ele tem uma dificuldade para realmente captar essa questão, né? Ou o que está na identidade do paciente, ou o que o paciente refere, que talvez fosse o melhor, ou o que a pessoa que está fazendo aquela ficha acha que é. Então, isso aí já tem uma distorção muito grande. Temos uma experiência, como o Hospital Couto Maia, ele era um hospital de doenças infecciosas, e até muito pouco tempo ele atendia principalmente pacientes com HIV/AIDS, a gente conseguiu superar uma coisa extremamente importante, que é a questão do gênero e a questão do nome social. Mas isso foi uma política do SUS. E a gente não viu ainda uma política para a gente superar essa questão de raça, que eu acho que é uma coisa muito importante. E, inclusive, de outras coisas, de renda, para a gente saber como é que a doença se distribui conforme a renda. Isso também tem algumas dificuldades. Então, no geral, eu acho que talvez não seja subnotificação, seja subdiagnóstico. Agora, mais recentemente, a gente está começando a notificar com uma certa dificuldade os pacientes que fazem teste, por exemplo, teste rápido em farmácia, que agora já foi liberado para fazer, então isso aumenta a dificuldade, que às vezes essa pessoa faz o teste e nem procura o sistema de saúde, se ela está assintomática, ou procura através dos telefones, e você não tem como fazer essa notificação. É uma outra questão. Então, isso não é uma política de Estado, de você testar, com exceção de algumas prefeituras e alguns estados mesmo, mas não é uma política do SUS, de você fazer teste para a população para saber como é que está distribuída essa doença. Como alguns países que tiveram muito sucesso em conter a doença foi fazer diagnóstico. Então, em alguns países desses nem fizeram o isolamento, como a quarentena, os lockdown, porque
eles sabiam onde estava cada paciente COVID positivo e tinham uma condição melhor de impedir esse contágio pela doença. Uma coisa que a gente está vendo dentro dos hospitais, porque, infelizmente, passou a ser uma doença de hospital, porque é uma doença que evolui muito rápido, que tem muito caso grave, e que outra coisa que é importante a gente dizer, o SUS não preparou a atenção básica até para fazer um diagnóstico precoce, e talvez até um tratamento precoce, que a gente sabe que não tem ainda um tratamento muito definido, mas já existem protocolos para início de tratamento mais precoce. Então, para isso, a gente precisaria muito dessa organização que já existe do SUS, mas que não está sendo utilizada, que é a saúde da família, né? Uma outra coisa, já partindo para uma coisa mais micro, mas que também é importante, é a comunicação desses pacientes com sua família. Então, é uma doença que veio para realmente retirar alguns direitos humanos fundamentais, como é a comunicação, como é a pessoa assistir o seu ente querido doente. Então, nada disso pode ser feito por causa da questão da alta contagiosidade da doença. Então, o que é que está acontecendo hoje? Que é um problema que cada unidade está também tentando achar uma forma de resolver isso. Então, o paciente entra sozinho, a gente tem tido muito problema, que às vezes o paciente é trazido nem por um familiar, por alguém da unidade de saúde, e às vezes chega sem o documento. Então, quando esse paciente chega muito grave e morre, isso é um outro problema que a gente tem enfrentado no dia a dia. Mas o que eu ia falar era essa comunicação com a família, como é que se dá, né? Nós, especialmente lá no hospital que eu dirijo, a gente pegou os médicos que não podem estar na linha de frente Covid, por terem mais de 60 anos ou por terem alguma comorbidade, e fizemos um sistema de ligar para essas famílias. Os médicos preparam os seus relatórios, quando isso não é possível, o próprio médico acessa o prontuário e prepara um relatório e conversa com a família. Isso, a gente tem tido menos queixa do que outras unidades que eu tenho visto, porque está sendo feito esse contato diário com a família, e a família também tem acesso a esse número, para quando ela está muito angustiada, tirar alguma dúvida. Mas não é uma coisa fácil, né? Você não recebe a família do paciente no hospital. Então, as pessoas se internam, é uma doença muito grave, as pessoas morrem sozinhas. E isso é um problema que está implícito aí, que a gente está, que o direito individual das pessoas está sendo usurpado, mas por uma situação maior, né? Você não tem como colocar a família dentro de uma unidade em que está todo mundo paramentado, com EPIs, que a gente tem dificuldade também de adquirir esses EPIs, porque o mundo todo está buscando EPIs. E como é que você vai fazer isso? Vai dar para a família ficar lá dentro? É uma coisa que o que se achou é que realmente o paciente fica sozinho, o que é muito terrível. Então, assim, eu queria acabar minha fala dizendo que essa pandemia trouxe diversos problemas para a gente, tanto na comunicação geral, a gente está sendo, as fake news têm tornado o nosso dia a dia muito difícil. Então, essa história de você transformar um tratamento médico numa questão política, isso é terrível para os profissionais que estão na ponta, né? Então, isso até agora, eu nunca vi uma doença que um presidente vá dizer qual é o tratamento na televisão. Isso é uma coisa da ciência, é uma coisa da medicina, especialmente. E agora virou uma coisa da política. Então, isso é muito complexo, né? Então, tem desde essa questão da informação, como tudo, das fake news e da questão daquela comunicação individual da pessoa com seus familiares e com a unidade de saúde. Então, acho que eu queria resumir nisso aí, e depois a gente vê quais são as perguntas e o que é que aparece. Cecília, muitíssimo grata por essa intervenção tão qualificada, não é você que fala a partir de uma unidade de ponta, num estado que experimenta uma
articulação, né, chamado Consórcio Nordeste, que reúne todos os estados da região Nordeste. Então, seguramente a tua participação aqui é altamente qualificada e, né, robustece a nossa rodada de prosa, digamos assim. E como agora a gente vai abrir para a participação dos e das ouvintes, não é, que estão, não é, de todas as nossas categorias envolvidas com a própria elaboração dessa rodada de prosa, então a gente pede que vocês compartilhem essa live. Eu já recebi algumas comunicações, inclusive de pessoas da minha família que estavam com dificuldades no acesso, enfim, mas a gente espera que as pessoas que estão já nos acompanhando possam compartilhar e contribuir com o alargamento, não é, da participação de todos e todas nessa nossa conversa. E aí, eu queria até já trazer algumas questões que foram aqui trazidas, não é, por ouvintes nossos, e eu acho que elas guardam interface com, né, as três palestrantes, e a primeira, de certa maneira, você até já se antecipou, não é? Porque foi o Paulo Conceição, e ele abordava justamente o fato de o Brasil estar hoje já na 4ª posição mundial como país mais afetado, né, dentre os países mais afetados pelo novo coronavírus, e a baixa execução, não é? A baixa execução dos exames. Então, é interessante que ele ter trazido esse questionamento, porque se a gente não tem o acesso ao diagnóstico mais precoce, de maneira a reduzir a ocupação, inclusive, não é, dos leitos hospitalares, então, como é que isso se situa? Eu acho que você já abordou, mas, enfim, seria interessante a gente tentar aprofundar mais um pouco, e como aqui eu já tenho mais 2 outras questões, eu já vou lançá-las, e a gente vai estabelecendo aí, conforme o maior recorte e proximidade da abordagem. A nossa companheira Cleide Lemos, que é do Núcleo de Brasília, da PJD, ela indaga, e aí eu acho que talvez, Rita, se volte um pouco para ti, a questão da falta de informação, a falta da informação por si só já não é uma política de alijamento no exercício da cidadania, né? Então, quer dizer, esse elemento, ele, de per si, se já não configura, não é, uma violação e uma afronta e uma exclusão no acesso às ações e às políticas do Estado. E o companheiro Adroaldo Quintela, que é um bravíssimo e companheiro de primeira hora, fundador da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, ele traz um dado muito relevante, e eu vou pegar carona na intervenção dele, que é o seguinte: a questão da população indígena. A gente tem visto que o novo coronavírus começa a penetrar as comunidades indígenas, e o governo federal, que detém constitucionalmente, não é, toda a força estatal legítima maior para as ações junto às comunidades indígenas, reiteradamente demonstra e atua com vistas a retrocessos na proteção aos direitos das populações indígenas, né, afetando, né, muito imediatamente a própria demarcação dos territórios das comunidades indígenas. E a FUNAI, a gente sabe que não conta com uma gestão com acessibilidade, né, com um mínimo de democracia, com um mínimo de participação das comunidades na gestão da FUNAI. Enfim, então a gente sabe que é uma situação muito delicada, e o Adroaldo, com muita oportunidade, traz para nós um pouco dessa reflexão. E aí,
como militante do movimento negro que sou também, eu queria agregar ao dado trazido pelo Adro a situação também das comunidades quilombolas. Recentemente, o governo federal intentou, não é, uma profunda agressão às comunidades quilombolas de Alcântara, no Maranhão. Quer dizer, houve a necessidade de uma intervenção judicial para que medida de desocupação de áreas de território quilombola constitucionalmente protegido, né, que isso não viesse a se concretizar. Então, quer dizer, essas comunidades, como povos originários, já têm uma pré-vulnerabilidade, o aspecto emocional de maneira coletiva, não é? Porque são comunidades que se mantêm como tais a partir de identidades muito ancestrais muito fortes e se veem no grupo inteiro com as ameaças aos seus territórios. Então, assim, como é que a gente elabora isso? E aí, talvez, fosse interessante, Marina, não sei se a Intervozes dialoga um pouco com esses segmentos, e como, por exemplo, a questão do acesso à internet, não é? Que já é tão precário, mesmo nos grandes centros, em áreas mais periféricas, imagina para essas comunidades mais isoladas, entendeu? Então, assim, como é que a gente dialoga um pouco essas três pontas de questões trazidas aqui e que eu acho que oportuniza um pouco a abordagem de cada uma de vocês. Pode ser assim? Então, a gente começa pela Celci? Pode ser. Eu acho que, assim, a questão dessa chamada subnotificação e a existência de pouco teste não é uma coisa só do Brasil. Talvez o Brasil seja um dos países que menos testam, mas vários países fizeram uma testagem bem aquém do que poderia. Então, eu acho que nos gráficos que a gente vê com o número de casos, eles são mais ou menos... ninguém desses países que estão mais à frente da epidemia testou tanto quanto devia. Então, nós estamos caminhando, provavelmente hoje a gente passa a Inglaterra e a gente vai ficar atrás só da União Soviética, da Rússia e dos Estados Unidos, que é o grande campeão. E a gente vai, com certeza, para o segundo lugar, por causa da dimensão continental do Brasil. E também por causa desse discurso, que você não tem um discurso unificado. Eu acho que nenhum país do mundo tem um discurso tão esquizofrênico como que o presidente diz uma coisa, os governadores dizem outra, e a população fica sem saber em quem acreditar, ainda mais com tanta fake news de que a doença é uma gripezinha e que será que existe mesmo o vírus chinês, etc, etc, etc. Então, acho que isso é um problema. O problema da comunidade indígena, isso a gente já sabe há muito tempo, que os indígenas, por viverem muito separados e por a sua própria questão imunológica, eles são facilmente dizimados por várias doenças. Tanto que a gente tem no SUS um calendário vacinal especial para a população indígena, que introduziu muito mais cedo, por exemplo, a vacina da catapora, da varicela. Por quê? Porque se sabe que se chegar um vírus desse numa aldeia indígena, ela vai causar um estrago muito maior do que numa população não indígena, né? Então, é um problema. O que a gente está vendo, vocês estão vendo também na televisão, é que os indígenas estão vindo para receber desse dinheiro aí tão difícil de chegar à população, e estão se contaminando e levando os vírus para suas aldeias através de canoas. Isso é um gravíssimo problema, e no lugar que a gente não tem política indigenista, que a FUNAI está sendo destruída e etc. Então, essa pandemia está revelando o que tem de mais cruel nessa face desse governo que acabou sendo instalado aí no Brasil, e que é muito, muito terrível. Eu não sei se faltei responder alguma coisa, mas era... Obrigada, Ceci. E assim, a gente já está entrando para a última meia hora, para os últimos 30 minutos da nossa live, então a gente precisa agora ter um pouquinho mais de cuidado com o tempo para as considerações finais e a gente encerrar conforme o programado. Então, por favor, a gente poderia falar agora quem? A Rita?
Pode ser. Então, queria também aproveitar bem o tempo, que eu sei que é curto, e já entrar na resposta de uma questão que é em relação à política atingir diretamente a questão da cidadania. Assim, eu acho que, podendo ser bem direta, eu acho que o que a gente tem na atual conjuntura é uma política anti-cidadania mesmo, né? Em que a questão da informação ela é uma das vertentes, um dos braços dessa política anti-cidadania, né? O que se quer moldar, de alguma maneira, é uma alternativa de cidadania passiva que não encaixa na noção de cidadania enquanto magnitude de direitos que a gente concebe numa república democrática, né? Em relação à questão racial, que eu queria aprofundar um pouquinho mais, e até complementando um pouco do que a Celci falou, existe uma política que, embora tenha um problema de execução, né, que ela já relatou, mas existe a política de saúde integral da população negra, que já foi reconhecida pelo Ministério da Saúde em 2 portarias, né? A portaria 344 de 2017 e a portaria 992 de 2009. As 2 portarias reconhecem a necessidade de notificação do critério racial, né, para justamente fazer frente aos objetivos dessa política de saúde integral da população negra. O problema é justamente de execução, né? É uma portaria que ela não pegou, né? Ela tem uma baixa densidade de execução dentro do Ministério. E aí tem várias razões para isso, né? Tem a falta de diretrizes do próprio Ministério de aplicação, né, digamos assim, obrigatória dessa portaria, e também a falta de uma política de conscientização dos gestores, dos profissionais de saúde na hora de implementar isso. E isso também passa por uma questão de racismo institucional que a gente não pode deixar de evidenciar, né? E aí a gente tem que chegar também para enxergar essa questão dos marcadores raciais, porque ela entrecruza outras situações de vulnerabilidade que vão ser muito contundentes nessa situação de pandemia, né? As comorbidades da população negra, né, que são históricas por conta da questão da vulnerabilidade social, a dependência, né, maciça da população negra do Sistema Único de Saúde, que nesse momento está indo para o colapso, e a questão que não pode ser ignorada, que é do racismo no SUS, né? E quando eu falo do racismo no SUS, às vezes é até complicado falar isso perto de uma profissional de saúde, porque fica parecendo que a gente está acusando os profissionais de saúde de serem racistas. Não é essa a ideia, né? E é justamente, eu acho que é onde tem o problema do hiato da política, de conscientizar os profissionais de saúde que o racismo não é uma questão comportamental, que o racismo é uma questão estrutural e institucional que independe de um comportamento consciente, né? Tem toda uma matriz estrutural, um processo político, histórico, que faz com que as pessoas negras estejam mais vulneráveis e, por isso, elas precisam ser identificadas para que as políticas cheguem até elas. Então, falta essa conscientização também. E no limite dessa ausência toda, essas pessoas são as pessoas que vão, digamos assim, não serem enxergadas ou não serem absorvidas por todos os equipamentos do Sistema Único, e aí vão morrer, geralmente, por falta de atenção básica, por falta de equipamentos, por falta de tratamento. O próprio Ministério da Saúde, já no início da pandemia, no seu comitê que discute a pandemia, identificou que muitas mortes são causadas por ausência de cuidados, né? Ou seja, não tem como deixar uma enfermeira ou um técnico de enfermagem o tempo todo monitorando as pessoas, os equipamentos estão faltando. Então, no limite dessas escolhas, o racismo, ele se apresenta como um fator estruturante de quem vai viver e de quem vai morrer. E aí eu também queria falar um pouco da questão do momento da doença, né, que é uma outra coisa que a gente vê que esse fator ele vai
tornar o problema ainda mais grave. A Celci falou sobre isso um pouco. Hoje, as políticas de saúde já estão verificando que há um momento intermediário ali entre o início da doença e o momento em que o paciente precisa do equipamento de maior complexidade do sistema. Esse momento intermediário é o momento em que a atenção básica de saúde ela tem que se fazer presente de forma eficiente. Então, a ausência de testagem, ela define o não atendimento nesse momento, que é crucial. Ou seja, no final dessa linha, depois desse momento intermediário, esse cidadão que já está vulnerabilizado, ele vai encontrar um sistema único de saúde colapsado e que não vai ter um equipamento para socorrê-lo e ele vai acabar falecendo. E não é por acaso que a gente está vendo, então, a maior afetação da população negra nos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde, mesmo com esses marcadores super subnotificados. E eu queria também falar, por último, e até deixar uma provocação para a próxima fala da Celci, se der tempo, que existe um oceano aí de casos não identificados, né? Eu vi ali aproximadamente no último boletim algo em torno de 70 mil casos, tanto de óbitos como de hospitalizações, que não tem identificação do diagnóstico, né? Ou seja, que chama síndrome respiratória aguda grave, não especificada, ou em investigação. E nesse oceano, a gente não tem ideia de quem são essas pessoas, né? Então, a gente ainda tem um quadro ainda mais agravado desses fatores de vulnerabilidade. Então, eu queria falar isso, se der, eu falo mais alguma coisa depois. Acho que não vai dar muito mais não, Rita. Agora, viu, Marina? Quer dizer, a gente vai terminar essa live e, nesse momento, o Brasil já deve estar com cerca de 17, em torno de 17 mil mortos, né? E aí, para retomar a questão que a gente já tinha remetido, né, para a apreciação da Marina, era um pouco disso, né, o acesso à informação, notadamente, né, acesso à internet, a essas populações, né, e como bem trazido pelo Adroaldo, populações indígenas e populações, né, das comunidades quilombolas, entendeu? Então, acho que seria interessante você trazer luzes para nós um pouco sobre esses aspectos. Tá. Bom, acho que tem um debate que talvez, assim, legado, que a gente precisaria ter enfrentado e infelizmente não foi possível, né? Que é a possibilidade de acesso ao espectro de radiofrequência por comunidades tradicionais. Então, na Austrália, você tem rádios aborígenes, né, que inclusive com o idioma das populações. A lei de meios da Argentina também trouxe isso, e aí a gente está falando de um país que praticamente dizimou sua população indígena. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem isso, né? O que, inclusive, não só afeta a possibilidade de boa parte da população receber informações, mas também de reivindicar seus direitos, de falar ao restante da população o que está acontecendo, né, fazer denúncias. Então, é um debate que, infelizmente, a gente não conseguiu enfrentar, e a isso se soma também a ausência de internet, e a gente, por meio da setorial Dandara, do Intervozes, a gente tem feito um diálogo com comunidades quilombolas, né, por meio do diálogo com a CONAC, e foi muito interessante porque foi feito um levantamento da possibilidade de conexão dessas comunidades, a gente identificou uma fragilidade, né, e é muito surreal que o Brasil tenha investido, a partir do governo Dilma, em um satélite para fazer a conexão de comunidades rurais, comunidades isoladas e comunidades afastadas. Foi um investimento de quase 3 bilhões de reais, e que até hoje, nem as unidades básicas de saúde que estão isoladas no começo da pandemia, houve um esforço, uma correria de ir conectar unidades básicas de saúde, mesmo para essas comunidades, né? Então, inclusive, a gente, em diálogo com a CONAC, vem trabalhando numa proposta de emenda a um projeto de lei que tramita hoje no Senado,
para que os recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, que é um tributo que as empresas de telecomunicações pagam, que deveria ser usado para universalizar os serviços de essenciais, né, e que não vem sendo aplicado, né, para que ele possa ser usado, então, para a conexão das comunidades de forma urgente nesse momento de pandemia, mas que fique perene, e a gente tem avançado bastante no diálogo com alguns gabinetes no Senado nesse sentido. Então, é uma preocupação, acho que tem ressonância, né? A gente precisa falar sobre isso, e o que a gente vê, assim, acho que o governo, ele fez uma MP que desobriga as empresas de telecomunicações de pagarem em tributos cerca de 5 bilhões de reais este ano. Então, assim, elas vão postergar o pagamento. Por quê? Porque se entende que elas precisam ter maior possibilidade de gestão de fluxo de caixa. Qual é o que essas empresas estão oferecendo à população em contrapartida? Nada. Elas fazem compromissos interessados a partir do que elas querem, né? São compromissos voluntários oferecidos à Anatel. E esse fluxo de caixa, essa dificuldade de fluxo de caixa que as empresas, teoricamente, estão enfrentando, de fato há famílias enfrentando, e que talvez estejam em situação de inadimplência em relação aos serviços, por exemplo, de telecomunicações, o que impacta sobremaneira uma possibilidade de exercício de diversos direitos. Então, não há uma contrapartida a partir de uma compreensão de que as empresas precisam ter um equilíbrio no fluxo de caixa, então, que isso fosse repassado à população. Então, inclusive, o que a gente vê é uma movimentação do Congresso Nacional para garantir que os recursos desse Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicação seja usado para financiar esses serviços para essas empresas. O problema, o que fica invisível numa política como essa, né, que é de subsídio do preço da tarifa, que tem gente que não tem o serviço, que tem gente que não tem o serviço de qualidade, tem gente que não tem uma oferta diversa. Então, quando a gente fala de uma população que só tem acesso a uma conexão móvel, ela vai estar sujeita a pagar muito mais pelo fluxo de dados do que uma pessoa, por exemplo, que vai estar numa área privilegiada da cidade e que vai ter uma oferta, por exemplo, de fibra ótica. Então, o preço, velocidade vai ser menor, o preço por tráfego de dados vai ser menor. Então, a gente precisa de uma política que consiga equacionar essa possibilidade de diversidade de serviços na oferta, né, de ampliação da competição, redução de preço, com essa oferta universal. E é por isso que a gente tem trabalhado. Ok. Marina, obrigada por mais essa elucidação sobre esse mecanismo tão complexo e imbricado, mas que precisa ser enfrentado pela sociedade, e aí fundamentalmente a partir, não é, do nosso parlamento, de vez que o exercício da democracia passa necessária e obrigatoriamente por essa participação mais ativa, não é? E, quer dizer, a democracia não se exercita exclusivamente no momento eleitoral, em que você vai ali, né, aperta a teclinha na urna eletrônica. E eu queria aqui registrar a participação da companheira Cristina Guimarães, que é assistente social e é ativista da Frente de Mulheres Negras, em que ela chama a atenção para duas abordagens, tanto da Celci quanto da Rita, com a questão da testagem nessas comunidades quilombolas e indígenas, não é, Celci? Porque, quer dizer, você tem uma acessibilidade de informação já muito mais fragilizada. Então, dentro, né, e a Celci já ressaltou bastante, a gente também sabe disso, porque vem acompanhando os noticiários, que a testagem, ela não é absolutamente universal, ainda mais num país, né, independentemente do governo, a gente sabe que o país não é com o tamanho, o
país continental como o Brasil. Mas, assim, a prioridade sobre essas populações mais vulnerabilizadas era uma forma de protegê-las, né, com a testagem sobre essas comunidades, em que a própria mobilidade delas já é muito mais complexa. A gente está entrando realmente assim para a retinha final, temos 10 minutos somente, e eu preciso da disciplina férrea de cada uma de vocês para, em no máximo 3 minutos, fazer uma saudação final para a gente encerrar, porque senão o próprio sistema nos derruba. Então, vamos começar pela ordem de fala, não é? Então, vamos embora. Pela Rita Marina Celci. Tá bom, eu prometo que eu vou ser bem rapidinha. Na verdade, eu queria agradecer muito, né, a oportunidade de dizer que a Defensoria Pública da União, por meio do Grupo de Políticas Étnico-Raciais, tem trabalhado muito nessa questão da informação, tem buscado, né, obliterar, aliás, suprir a obliteração dessas informações, e nós entendemos que a gente precisa abrir fendas nesses espaços para a gente poder buscar aí o mínimo de dignidade para a população que está mais vulnerabilizada pela pandemia. A gente sabe que existe uma centralização de uma política que tem numa base de toda essa ausência de informação uma guerra cultural e uma guerra de informação, né? E essa guerra de informação, ela tem sido um instrumental de outra guerra, que é a guerra política. E no meio dessa pandemia, são as pessoas que estão sendo mais vulnerabilizadas por esse estado, né, de anomia e de completa ausência de informação. Então, a gente precisa focar energia para cumprir o nosso papel, né, enquanto Defensoria Pública, para buscar essas políticas públicas por meio dos espaços que a gente opera, que é o judiciário. Então, a gente tem tentado sensibilizar o Poder Judiciário para essas omissões, né, e esperamos que, efetivamente, a gente tenha algum sucesso, ainda que parcial, ainda que mínimo, nessas ações que nós estamos empreendendo, e que a gente consiga traçar também linhas de responsabilidade no futuro para essas situações. Muito obrigada. Então, agora fala a Marina, e logo em seguida fala a Celci, para a gente ganhar tempo. Marquei meu tempo aqui, para tentar ficar dentro do... Eu queria também concluir agradecendo pela participação, para a gente poder falar desse tema da comunicação e das políticas de comunicação, que a gente entende que são tão importantes para a garantia de direitos, inclusive o direito à saúde. E um último assunto que eu não vou conseguir destrinchar aqui, mas que acho que é importante a gente, pelo menos, abordar, que é o tema da proteção de dados, né? Hoje a gente sabe que quando as pessoas estão usando mais recursos digitais, a possibilidade de coleta, tratamento, armazenamento de dados aumenta muito. E isso significa uma capacidade, por exemplo, de você compreender uma personalidade, e aí você poder usar aquelas informações para tentar modular comportamentos que tenham um impacto relevante em termos de desinformação. A gente sabe que os principais escândalos de tentativa de modulação de comportamento, eles estão atrelados a modelos de coleta e tratamento de dados. A gente não está falando mais de dados sociodemográficos, né? A gente está falando de dados psicocomportamentais, e aí tudo isso é muito mais complexo no Brasil, em que a gente não tem hoje em vigor uma lei geral de proteção de dados. Isso significa, claro, riscos maiores para populações vulneráveis. Quando a gente fala de dados de saúde, a gente pode ter um impacto grande em termos de discriminação, de acesso à saúde. Esses dados podem não estar protegidos e podem ser explorados comercialmente. Então, são pontos que a gente entende que ficam cada vez mais relevantes neste momento de pandemia.
e que alertar que hoje a gente tem um executivo atrelado a interesses econômicos e a um Congresso que tenta evitar que essa Lei Geral de Proteção de Dados ela entre em vigor este ano ainda, o que pode ter um impacto também nas eleições, né? Assim, todo o processo de desinformação ele também tem a ver com essa coleta de dados. E pensando, por exemplo, na tentativa do governo, né, via IBGE, de ter uma base de dados de todas as informações de todos os usuários de serviços de telecomunicações, a gente está falando do número de celular, né? É muito importante que a gente olhe para esse assunto e que acho que perpassa todos os debates aqui colocados. Então, acho que é isso. A Lei Geral de Proteção de Dados ela tem o número 13.709 e queria recomendar aqui não só os canais de comunicação do Intervoz, mas também da Coalizão de Direitos na Rede, que tem feito um trabalho para discutir o acesso à internet, para discutir a proteção de dados no Brasil. Muito obrigada. Por favor, Celci, com muita disciplina. Bom, eu queria dizer do meu prazer de estar aí com essas meninas todas conversando. Dizer que a gente faltou de falar uma coisa super importante, Marina, que foi alguns países que utilizaram os dados de celular, essas coisas, para o combate à epidemia, que se deu na China, principalmente, que foi super importante. Dizer que a pandemia veio revelar muita coisa que estava meio submersa, que a gente sabia que existia, mas que veio revelar a desigualdade importantíssima, a questão do racismo, a questão do direito à informação, e que a gente também não pode exigir tanto da ciência, porque eu estava lembrando agora que a AIDS surgiu em 82, e o primeiro remédio para a AIDS surgiu em 87, 5 anos depois. E agora a gente já quer, é claro que é uma epidemia totalmente diferente, mas que a gente já quer estar com o tratamento pronto para essa doença, e que isso não pode ser dessa forma. Era isso, muito obrigada. Bom, me cabe a função, né, de encerrar esse diálogo, que seguramente teria muito por onde avançar. Temos aqui os cumprimentos de algumas companheiras, agora eu vejo aqui na tela a Silvia Brandão, agradecemos a participação de todas e todos, e é isso, a intransigente defesa da democracia requer e exige de cada uma de nós, cidadão, cidadã, uma articulação permanente. No campo do direito, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia é um espaço plural, de organização horizontal, então a gente não interessa que cargo público, que proeminência você tem como advogada, a sua função na universidade, como professor, enfim, a gente tem uma organização horizontal rigorosamente plural no seu funcionamento. Temos, inclusive, puxar um pouco a minha sardinha, a Secretaria de Diversidades, que busca operar e dialogar mais fortemente, não é, com essas interseções todas que aprofundam as desigualdades no Brasil. E, em relação à pandemia, a BJD, a gente constituiu o Observatório da Pandemia, então, em todos os núcleos, ou seja, todos os estados que temos núcleos da BJD, a gente tem um grupo de trabalho atuando, muitas vezes judicialmente, inclusive, com vistas à garantia de direitos no enfrentamento dessa tormenta da pandemia que se agrava no Brasil, como todo mundo bem aqui assentou, em virtude de um poder central rigorosamente inconsequente, que aposta não é, na propagação maior da disseminação do novo coronavírus e, consequentemente, né, do alcance da Covid-19. E com essas palavras de encerramento, a gente agradece às entidades, às profissionais aqui parceiras que se disponibilizaram no seu isolamento, não é, dialogar conosco. A BJD tem uma agenda de debates, então, seguramente, nos próximos dias, a gente vai ter uma outra pauta de relevância que busque nos fortalecer coletivamente na ação conjunta.
juntas e juntos somos e seremos mais fortes, e a democracia é a nossa arma fundamental. Precisamos estar coesos, não é? Essas forças democráticas, a Associação de Médicas e Médicos pela Democracia, né? Tivemos a participação no debate, não é? Da APED, enfim, todos os segmentos que estão se articulando na defesa do interesse público, do interesse coletivo e do Estado democrático de direito. É essa a nossa função maior, e obrigada a todas e todos que estiveram conosco aqui nessa hora e meia de reflexão, né, compartilhada. Boa noite a todas e todos. Tchau, gente. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Até Boa noite,